Estudo de Sociologia, de Emily Durkheim. Livro 1. Os fatores extrasociais. Capítulo 1. O suicídio e os estados psicopáticos. Há dois tipos de causas extrasociais, às quais se pode atribuir, a priori, uma influência sobre a taxa dos suicídios. Trata-se das disposições psico-orgânicas e de natureza do meio psíquico. Poderia bem ser que, na constituição individual, ou, ao menos, na constituição de uma classe importante de indivíduos, houvesse uma inclinação, de intensidade variável segundo o país, e que esta inclinação impelisse o homem para o suicídio. Por outro lado, o clima, a temperatura, etc., poderiam, pelo modo como agem sobre o organismo, produzir indiretamente os mesmos efeitos. A hipótese, em todo caso, não pode ser descartada sem discussão. Nós examinaremos, por isso, sucessivamente essas duas ordens de fatores e procuraremos determinar se elas tomam, com efeito, parte do fenômeno que estudamos e qual é esta parte. Item 1. Há doenças cuja taxa anual é relativamente constante para uma dada sociedade, ao mesmo tempo que varia de maneira muito sensível para outros povos. Uma doença como essa é a loucura. Se tivéssemos alguma razão para ver em toda morte voluntária uma manifestação vesânica, o problema que colocamos para nós mesmos estaria resolvido. O suicídio não seria senão uma afecção individual. Essa é a tese sustentada por um número bem grande de alienistas. Segundo Esquirol, abre aspas, o suicídio oferece todas as características de alienações mentais, fecha aspas. Abre aspas, o homem não atenta contra a sua vida senão quando é tomado por delírio e os suicidas são alienados, fecha aspas. Partindo desse princípio, ele conclui que o suicídio, sendo involuntário, não deveria ser punido pela lei. Moreau de Tours se exprimem em termos praticamente idênticos. É verdade que Moreau de Tours, na própria passagem que anuncia a doutrina a qual adere, faz uma observação que é suficiente para torná-la suspeito. Abre aspas. O suicídio, ele diz, deve ser considerado em todos os casos como resultado de uma alienação mental. Sem querer resolver aqui essa difícil questão, diríamos como tese geral que estamos tão instintivamente inclinados para a resposta afirmativa que fizemos um estudo mais aprofundado da loucura, adquirimos mais experiências e que, por fim, vimos mais alienados, fecha aspas. Em 1845, o Dr. Bourdin, ainda menos comedido, em um pequeno livro que, ao ser lançado, fez algum barulho no mundo médico, sustenta a mesma opinião. Talvez essa teoria tenha sido defendida de duas maneiras diferentes. Ou se diz que, para ele mesmo, o suicida constituiu uma entidade mórbida, sui generis, uma loucura especial, ou, sem fazer dele uma espécie distinta, vemos aí simplesmente um episódio de um ou de muitos tipos de loucura, mas que não são encontrados nos sujeitos sãos de espírito. A primeira tese é a tese de Bourdin. Esquirol, ao contrário, é, dentre todos, o representante mais autorizado da outra concepção. Abre aspas. De acordo com o que foi exposto até aqui, ele diz, nós já entrevemos que o suicídio não é para nós senão um fenômeno consecutivo em relação a um grande número de causas diversas, que ele se mostra com características muito diferentes. Que esse fenômeno não pode caracterizar uma doença, foi por ter transformado o suicídio em uma doença sui generis que se estabeleceram proposições gerais desmentidas pela experiência, fecha aspas. Mas existe uma loucura suicida?